Fala galera, aqui é o professor Luiz de Filosofia. Estou aqui para passar para vocês a aula 2 do segundo ano do ensino médio. Tá? O tema nosso é alienação moral. Eu vou perpassar por três caminhos importantes aí para falar desse tema. Tá? Vou falar um pouco do conceito de alienação moral, vou resgatar um pouco do que eu falei do Foucault lá na aula anterior sobre condutas massificadas. Vou repassar um pouco do pensamento do Hegel e do Marx para vocês aí, para tentar deixar um pouco claro esse conceito aí, né? É um pouco complexo, mas eu acho que a gente dá conta, né? Bom, importante a gente lembrar o seguinte: o pensamento do Foucault, lá na aula passada, ele apontou o seguinte, de que nós, né, dentro do processo de cultura de massa e tal, nós sofremos um processo de sujeição, né? Para que esse processo de sujeição ocorra, as instituições sociais, né, que é escolas, família, essas instituições, elas criam ideais, né? E para que esses ideais eles, digamos, prevaleçam, né? Esses ideais eles sempre estão associados à ideia do trabalho e a relação entre como que eu vou dizer para vocês assim, entre o burguês e o trabalhador, né? E aí então, para que o trabalhador seja, digamos assim, adequado para o universo do trabalho, então as instituições criam ideias e elas próprias reproduzem as maneiras que o trabalhador vai precisar se educar para poder participar do mundo do trabalho, né? Então aí ele passa por todo um processo de domesticação mesmo, né? De sujeitar as regras, né? Então, eu dei o exemplo da escola, que a escola separa o sujeito do mundo real, coloca ele entre quatro paredes, e aí coloca ele dentro de uma sala, separa eles por digamos assim, por séries, para que possa haver uma evolução. Separa-se do grupos sociais que eles possuem para haver uma desconstrução do eu ideal desse grupo. Depois, a gente, como que eu vou dizer para vocês assim, a gente coloca esse sujeito dentro de um lugar específico, dentro de uma sala, para que ele possa ter o seu próprio espaço, e nesse espaço ele tem que ficar lá desempenhando as mesmas tarefas. Eu vou cronometrar o tempo dele para que ele possa ter as mesmas ações de forma repetida, e eu coloco alguém para vigiá-lo, né? No geral foi isso que eu falei, né? E isso vai fazer com que a gente passe a ser uma massa de manobra para a gente poder ficar escravo do mercado de trabalho, né? Para que eu possa trabalhar dentro de uma função específica de uma empresa durante a minha vida toda sem reclamar. Então eu sou treinado metade da minha vida para isso, né? E cabe a nós então tentarmos fazer um levantamento ideológico para que a gente possa quebrar esse paradigma. Para isso a gente precisa construir a nossa racionalidade, né? E esse tipo de conduta leva ao que nós chamamos de alienação moral. Que é alienação moral? É um afastamento de si mesmo, é um processo através do qual o homem pensa a si através de suas ações, como um estranho à sua própria natureza. A gente, na verdade, nos vê como uma coisa, né? É chamado isso de reificação. Tá? Esse processo de alienação moral, de afastamento da natureza humana, para a gente ver a gente como coisa, como um objeto, né? Ele pode estar referindo, dependente da corrente de pensamento, ou a um estado psicológico, pessoal, subjetivo, ou um tipo de relação social. Vou focar um pouco nas questões da relação social, tá? Então assim, ó, olha que doideira, eu posso criar um eu ideal para eu seguir, para eu estar presente, para eu ter, digamos assim, uma forma de ser, e esse eu ideal geralmente está associado a um grupo, e a um grupo social específico, e eu às vezes tenho que desconstruir quem eu sou para fazer parte desse eu ideal de outro grupo.
e eu acabo negando a mim mesmo, né? A gente acaba negando nossas aparências. Porque você pode até particularmente gostar de um estilo de cabelo X, mas para você ser aceito em determinado grupo, você tem que cortar um corte estilo cabelo Y, as roupas com determinada informação específica para que você seja aceito nesses grupos. O que é importante a gente saber então? Para ter um pouco mais de clareza como isso funciona. Nossa construção pessoal, agora eu vou entrar um pouco no pensamento do Hegel, ela é composta por um processo que a gente chama de dialético. Tá? O Hegel usa o conceito de tese, antítese e síntese, né? Que a tese é algo que é anterior, que é contraposto, né? ou jogado em xeque com uma outra questão para construir uma nova coisa. Então pensa assim, você é composto por toda uma biologia, um corpo, e você quando nasce nesse mundo é jogado nesse mundo aqui com esse corpo, com toda essa natureza, numa determinada cultura. Pode ser da sua família, do grupo social que está inserido, não importa. Essa cultura, o que você vai fazer? Você vai ter que assimilar essa cultura para adaptar esse corpo. Ao assimilar, você se torna uma síntese. Ou seja, eu sou um composto, né, de um corpo biológico, com características psíquicas específicas, mas eu também sou um conjunto de coisas, ideias e informações que eu aprimorei de outro lugar. Né? Nós chamamos isso na antropologia filosófica de transcendência. Né? O filósofo Henrique Lima Vaz, ele é um padre, inclusive, ele faz uma referência ao pensamento do Hegel nesse sentido. Né? Então, olha que loucura. Essa construção do seu eu, por esse processo dialético, ela, de certa maneira, vai ser meio que... ela não é controlável por você mesmo, nesse sentido, entendeu? Então você não tem controle sobre isso. E aí o Hegel vai apontar que a alienação, voltando ao conceito de alienação, é uma característica essencial nossa. Ela se dá por meio meio das produções das coisas, ela expressa-se em objetos, sem coisas físicas, né? Sejam coisas físicas, produtos culturais, instituições sociais. Então olha que loucura. Esse sujeito, que estou desenvolvendo minhas características, né? Eu acabo perdendo um pouco a minha natureza. Por quê? Porque eu acabo, digamos assim, me transformando em objetos que a sociedade determina, através dessa relação que eu vou criando com esse mundo, com essas significações. Então, é essencial nosso isso. Parece que é um deixar de ser, né? Tentando ser, né? Então, é importante nesse sentido. E o Hegel ele vai usar o conceito de objetificação, né? O que é essa objetificação? Então, olha só, todos os objetos produzidos pelo ser humano, eles se tornam estranhos para o próprio ser humano. Como nós também somos objeto de uma construção do próprio ser humano, a gente se torna estranho de si mesmo também. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que às vezes eu vou olhar no espelho e eu vou olhar a minha aparência e eu vou negar a mim mesmo. Tá? Eu vou ficar alheio à minha própria natureza, ao meu eu. Né? E olha que interessante. Eu vou cada vez mais me tornar escravo de um determinado produto. Eu vou me tornar um produto para desempenhar determinada função social. E o Marx, ele vai exemplificar um pouco como isso ocorre, né? O Marx traz essa ideia de processo dialético hegeliano e ele transmite isso para uma ideia de materialismo histórico. Materialismo histórico nada mais é do que as forças de trabalhos, historicamente, elas vão se moldando nesse processo de tese, antítese e síntese, dialético, e elas vão definir como que funcionam os jogos de luta de classes. Né? Lá no período, por exemplo, da escravidão, era o senhor,
Vamos pensar no período da escravidão no Brasil, era o senhor de engenho e o escravo, que se dava essa relação de força de trabalho, né? No período do feudalismo era o senhor feudal e o vassalo, né? Para nós hoje é o proletário versus o burguês, né? E o dono do capital, o capitalista. E é interessante que esse processo de produção do capitalismo, ele gera essa alienação em nós. Porque é o seguinte, você imagina, se você... eu vou tentar trazer uma referência dessa questão de objetivar as coisas e transformar a gente em produto. No capitalismo a gente aprende que o trabalhador, ele é um produto do capital, né? Ele é um produto, ele é a mais-valia, né? E ele é um objeto dentro do processo. Só que o que acontece? Ele se desconstrói na hora de, dentro do processo das fábricas, né? Da industrialização, ele se desconstrói idealmente falando. Então, eu vou dar um exemplo assim. Na antiguidade, você tinha um artesão e ele produzia determinado produto, e o produto carregava a identidade desse sujeito e ele era o reflexo daquilo que ele produzia. Dentro do processo de industrialização, você divide tanto em etapas o processo que o sujeito ele não tem a dimensão do que ele é naquele produto. Então, numa fábrica que produz celulares, por exemplo, como o iPhone, então você tem vários setores que vão produzir determinadas partes e o iPhone não passa a ter identidade daquele que produz. Porém, o iPhone tem um preço. Ele tem, digamos assim, ele tem uma objetivação, ele tem uma identidade, né? É a marca. E essa marca vale muito mais do que o seu trabalho. Né? Vamos pensar que um trabalhador nessa fábrica ganha aí um salário de um salário mínimo, por exemplo, R$1.000, né? Você tem um iPhone que custa aí hoje em dia de 5 pau para cima, 5 mil para cima, e você vê que o sujeito ele não vale dentro das relações das forças produtivas, ele não vale o produto que ele produziu. Para que você tenha mais valor que esse produto, você tem que adquirir esse produto. Você tem que adquirir esse produto como proprietário. Para quê? Para que você valha mais que o produto que você tem. Olha como que a gente se coisifica, como se a gente se objetiva. Então, para você ser alguém, você tem que ter mais do que os produtos valem, né? Você tem que ser mais que o produto vale. E isso é um perigo, porque é nessa desconstrução do eu e escravização pelos produtos, eu passo a não ter noção nenhuma de quem eu sou e quando eu conseguirei ser algo, né? Então essa é uma reflexão que eu queria trazer para vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje aí, ó. Dá um joinha para mim aí, dá um like, inscreve no canal, assina né, dá um toquinho no sininho aí, para que vocês possam receber os novos vídeos. Toda semana eu vou estar postando uma aula aí direcionada para vocês. Valeu, galera. Vejo vocês no futuro. É nóis.